Fala, estudante! Aulinha sobre introdução. Na verdade, introdução dos conceitos principais da redação do Enem. Tá certo? Então, você precisa saber, antes de tudo, quais são os principais conceitos de uma redação. O que é uma tese? O que é um repertório sociocultural? O que é um argumento? O que é a proposta de intervenção? Tá certo? Então, nessa primeira aula, eu já vou fazer o seguinte: eu já vou explicar para você muitas informações para você pegar essa base e se aprofundar ao longo das nossas aulas. Tá certo? Então, vou apresentar o material, papel e caneta, para você arrasar na redação do Enem. Vamos lá. Papel e caneta. Vamos lá. Então, nessa primeira aula, você vai aprender o seguinte: desvendando o código da redação, os primeiros passos para escrever com impacto. Ou seja, há um passo a passo, há um segredo, sim, há um segredo, há um padrão nas redações que conseguem a nota 1000, tá certo? Então não esqueça desse passo a passo que eu vou te explicar hoje. Passo a passo, anote no seu caderno, coloque em prática para não esquecer, beleza? Então vamos lá. Você precisa saber, estudante, você precisa saber o caminho do 900 mais. Há um caminho correto. Então você não pode estudar de maneira aleatória. Jamais, em hipótese alguma, você pode arriscar. Você tem que saber o caminho correto. E esse caminho eu vou te mostrar no nosso curso. Tá certo? Então vamos lá. Começamos assim. Anote isso, tá certo? Veja bem. Antes de tudo, você precisa saber isto. Primeiro, texto dissertativo argumentativo. É a primeira informação que você precisa saber. Então, lá no Enem, essa é a tipologia textual, dissertativo argumentativo. O que eu devo fazer, professor Lucas? Você deve fazer o seguinte: precisa defender sua tese com autoridade. Ou seja, você tem que ter um posicionamento a respeito da problemática do tema, escolher uma tese, que é esse seu posicionamento, e defendê-la ao longo de todo o texto, de toda a redação, introdução, desenvolvimentos e conclusão. Tá certo? Então, primeira informação que você tem que anotar aí no seu caderno é essa. Texto dissertativo argumentativo, você precisa defender sua opinião, sua tese. Isso a respeito de um problema social. O tema da redação do Enem é um problema social. Beleza? Em razão de quê? Em razão da competência 5. Ela diz o seguinte: você tem que fazer uma proposta de intervenção completa, ou seja, ações capazes de amenizar um problema. Então, o tema da redação do Enem é um problema. É um problema social, o tema da redação do Enem. Então, não esqueça disso. Por isso, você tem que fazer o quê? Uma proposta de intervenção. Dessa forma, não escreva de forma positiva. Ah, Lucas, em 2019, o tema foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. É um tema positivo? Ele está escrito de uma forma positiva, entre aspas, sim, mas você tem que problematizar esse tema. Você tem que problematizar esse tema, beleza? Porque o tema da redação do Enem é um problema social. Como é que eu vou escrever isso? A falta de democratização. Importância de tal coisa. A falta de importância. Não estão dando a importância merecida para aquela temática.
Entende? Então, fique muito atento a isso. Primeira informação, texto dissertativo argumentativo, vou defender a minha opinião a respeito de um problema social. Se é um problema social, eu vou fazer uma proposta de intervenção, que nada mais é que ações capazes de amenizar o problema do tema. Tenho que escrever esse meu texto com base em 5 competências. Isso mesmo. Competência 1, 2, 3, 4 e 5. Cada competência vale 200 pontos. No total, sua redação vale 1.000 pontos. Então, veja a importância da redação. 2 corretores irão avaliar sua redação a partir de 5 competências. Então, nesse primeiro momento, estudante, você entendeu o seguinte: você entendeu que o texto, a tipologia é dissertativa argumentativa, vou marcar novamente. Problema social, vou escrever o meu texto sobre um problema social, tá certo? Com base em 5 critérios avaliativos, 5 competências. Vamos adiante. Para alcançar a nota 1.000, a nota máxima, você precisa atender a todos os critérios das competências avaliativas, tá certo? Competência 1, você tem que respeitar os critérios avaliativos abordados nesta competência. Lucas, mas o que cada competência aborda? Vou te explicar. Vou te explicar o passo a passo agora. Veja bem. Primeira competência. Vá anotando isso. Lembrando que o material está disponível para download. Olha só. Competência 1. A competência 1, ela aborda os seguintes elementos. Ela avalia os desvios gramaticais, certo? Ou seja, se você acentua corretamente as palavras, se você escreve corretamente as palavras, ortografia, concordância verbal, nominal, crase, vírgula no seu lugar, entende? Então você tem que escrever de acordo com as regras, da língua portuguesa, com a regra padrão. E nessa competência é o seguinte: ela avalia cometer no máximo até 2 desvios e uma falha de estrutura sintática. Então, Lucas, errei uma palavra no meu texto. Errei apenas uma palavra. Somente essa palavra. Todas as outras competências eu consegui fechar 200 em todas. Eu vou tirar a nota 1.000? Vai. Ah, Lucas, então, por mais que eu tenha errado só uma palavra, eu posso tirar a nota 1.000? Sim, até 2 desvios e uma de falha de estrutura sintática, tá certo? Ao longo do nosso curso, eu vou explicar de forma mais detalhada cada uma dessas competências, mas, nesse primeiro momento, você precisa saber disso, é isso que você precisa saber. A competência 1 avalia as regras, a 2 vai avaliar o seguinte, vai avaliar 3 pontos. Veja bem, 3 pontos. Primeiro, avalie o tipo de texto, se você segue o texto dissertativo argumentativo, se você traz a abordagem correta do tema, ou seja, se você entendeu a proposta temática, se você tangenciou aquele tema, se você fugiu da temática, e se você traz repertório sociocultural, uma área do saber, por exemplo, um filme, um livro, uma alusão histórica, uma citação do autor, entendeu? Então veja que a competência 1, ela aborda os desvios gramaticais. A competência 2, ela aborda 3 pontos, 3 fatores. Estrutura correta, introdução, desenvolvimentos e uma conclusão. Se você entender o tema, problematizar bem o tema.
Sempre usar palavras do tema em todos os parágrafos. Estudante, isso evita você fugir da proposta temática. Isso mostra para a banca examinadora que você entendeu aquele tema, que você está escrevendo acerca dele. Entende? Então, faça o seguinte: estrutura correta é essa, anote aí. Introdução, desenvolvimentos, porque tem o D1, que é o desenvolvimento 1, e o D2, desenvolvimento 2. E uma conclusão. Beleza? Depois, problematize bem o tema. Deixe claro que é um problema. Use sempre as palavras-chave, palavras cruciais, palavras importantes da proposta temática. Entendeu? Então, veja bem, isso em todos os parágrafos. Lucas, mais o quê? Use conectivos e expressões para o quê? Para o repertório com suas próprias ideias. Não deixe esse repertório solto, é um repertório vago. Cuidado em repertório de bolso, com repertório coringa. Eu vou explicar tudo isso no curso. Nesse primeiro momento, você precisa saber disso. Competência 1, regras gramaticais. Competência 2, estrutura correta, se você problematiza o tema bem e se você usa repertório sociocultural. Na competência 3, anote aí, se você faz o seguinte, veja bem. A competência 3, ela aborda os seguintes elementos. Se você faz um projeto de texto, isto é, apresenta bem as teses, ou seja, o seu ponto de vista, se você retoma no desenvolvimento e se você também retoma na conclusão. Argumenta com base em repertório produtivo, é aquele repertório que você consegue relacionar de maneira correta com o tema, com a sua argumentação. E se você faz o seguinte, usa exemplos práticos para sustentar a argumentação. Então, a primeira competência, competência 1, avalia as regras. A 2, estrutura, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e uma conclusão. Além disso, avalia se você entendeu o tema e se você usa repertório, livros, alusão histórica. Tudo isso, certo? Na 3, projeto de texto, que é a organização textual. Se você argumenta com base em exemplos, chamamos isso de técnicas argumentativas. Então, nesse primeiro momento, é isso que você precisa saber, estudante. Vamos lá. Competência 4 e competência 5. A competência 4, ela vai avaliar o uso dos conectivos interparágrafos. O que são conectivos interparágrafos? Para começar o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a conclusão. Por exemplo, anota aí no seu caderno. Veja bem. Vou começar o desenvolvimento 1. Comece, por exemplo, com esse conectivo aqui. Nesse sentido, o desenvolvimento 2, o D2, comece com além disso, para você pegar essa base. E a conclusão, conectivo conclusivo, certo? Portanto, então aqui no curso tem inúmeros sinônimos para essas palavras, mas entenda o seguinte, você tem que entender que esses conectivos ocorre o quê? Uma relação de interparágrafos. Eu relaciono um parágrafo ao outro. Quando eu digo além disso, no desenvolvimento 2, eu relaciono com algo que já foi desenvolvido no desenvolvimento 1. Quando eu digo portanto, eu estou finalizando o meu texto. Então é tudo interligado. Nesse sentido,
além disso, e, portanto, são conectivos interparágrafos. Então, você tem que utilizar no mínimo 2. Anote isso para não esquecer. No mínimo 2 conectivos interparágrafos. Beleza? O que mais? Usar conectivos aqui, ó, entre as orações e os períodos. Evitar repetição de palavras e de conectivos. Então, você tem que explorar corretamente e de forma diversificada esses conectivos. Evitar repetição de palavras. Por exemplo, estou escrevendo um parágrafo e utilizei uma palavra, a mesma palavra, 4 vezes. Isso não é produtivo. Isso mostra o quê? Isso mostra falta de vocabulário. Então, utilize o quê? Sinônimos dessas palavras. Palavras diferentes com sentidos iguais ou semelhantes, certo? Sinônimos. Explore corretamente os conectivos, corretamente, e vários tipos, tá certo? Na competência 5, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma proposta de intervenção. Olha só, já estou passando toda a base para você ver que o curso vai ser completo mesmo. Olha só, proposta de intervenção que resolva as 2 teses discutidas no texto. A proposta mais completa, com elementos obrigatórios, conta para fechar C5. Vou explicar. Você tem que pensar em uma proposta de intervenção capaz de melhorar a situação problema da temática da redação. Você vai dizer quem vai fazer essa ação, o que vai ser feito, como, para quê e um detalhamento, certo? Vou explicar. Você tem que fazer isso para fechar a competência 5, ou seja, para conseguir os 200 pontos. Você vai dizer, mais na frente eu vou falar de maneira detalhada, mas anote aí, agente, a ação, certo? O meio, a finalidade e o detalhamento. Vou explicar cada um posteriormente. Agente, ação, meio, finalidade e o detalhamento. Beleza? Entendemos? Isso é sobre as competências avaliativas do Enem. Você precisa seguir tudo isso e eu vou te ajudar nessa caminhada. Então aproveita o curso, tá certo? Aproveita, porque é com base no que vai ser avaliado no seu texto. Vamos lá. Outra informação importante. 3 elementos que fazem a redação ganhar vida, digamos assim. Quais são, Lucas? A tese, o argumento e o repertório. Esses são os principais elementos que fazem a redação existir. Beleza? O que é a tese? A tese é o que o autor irá defender. Ou seja, você que vai escrever a redação no dia do Enem tem que defender a sua tese, o seu ponto de vista. Na redação do Enem, ela pode ser considerada causas do problema ou e consequências, certo? Ou seja, me deparei com um tema, vou pensar em causas, posso pensar em consequências, isso é a minha tese. Beleza? Porque, existe o problema da falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil, em razão, por exemplo, da negligência do governo e da má influência midiática, não contribui com a informação. Enfim, eu penso em causas e isso é a minha tese. Tenho que defender ao longo de toda a minha redação. Beleza? Como é que eu vou defender? Com base em argumentos. Esses argumentos irão sustentar
a minha tese, de forma crítica nos parágrafos de desenvolvimento. Então, tenho uma tese e, com base nessa tese, eu utilizo argumentos convincentes, lógicos, coerentes e vou defender o meu ponto de vista. Ah, existe a má influência midiática. Só essa informação, ela é muito vaga. Ela é muito vaga. Então, eu tenho que dizer em que exatamente, eu tenho que exemplificar quais são os meus argumentos em relação a isso. Ah, pois, porque, uma vez que, tendo em vista que, então você tem que explicar. Além disso, temos o repertório sociocultural. Existem dois tipos de repertório. Existe o repertório de contextualização e existe o repertório de embasamento. O repertório de contextualização, ele está na introdução. E o de desenvolvimento, aliás, de embasamento, está no desenvolvimento. Por quê? Contextualização é aquele repertório que você utiliza para a apresentação do tema. Por exemplo, na obra tal acontece isso, isso e isso. Fora da obra, é perceptível na prática essa temática. Entende? Então, lá na introdução, é você utilizar o repertório como contextualização, como apresentação da temática. E de embasamento é no desenvolvimento. É você utilizar para sustentar, para ter mais credibilidade a respeito daquele argumento que você escolheu, selecionou e decidiu explicar ao longo de sua redação. Tranquilo? Então, não esqueça disso, não esqueça. Tese, argumento e repertório. Tese, seu ponto de vista. Argumento, suas ideias para sustentar seu ponto de vista. O repertório, seu amigo. Ele vai te ajudar também nessa sustentação. Lá na introdução é para contextualização. No desenvolvimento, para embasamento. Tranquilo? Vamos lá. Esses elementos devem estar bem apresentados, isso é fato, na estrutura da redação que segue esta lógica. Vou mostrar a lógica correta da estrutura da redação perfeita. Aquela redação que você tem que fazer para conseguir uma excelente nota. Vou mostrar agora. Bora lá. Lucas, qual a estrutura geral da redação nota 1000? Anote aí. Você vai anotar o seguinte. Você vai anotar que essa estrutura geral, ela é composta por introdução, certo? Desenvolvimento 1, certo? Desenvolvimento 1. Desenvolvimento 2 e uma conclusão. Então, 4 parágrafos. 4 parágrafos, isso mesmo. De maneira muito resumida, vou mostrar posteriormente o passo a passo. Na introdução, apresentação do tema. De maneira bem resumida. Fique tranquilo que eu vou explicar todo o passo a passo. Desenvolvimento 1, vou falar do argumento 1, também chamado de causa 1. Certo? Fique tranquilo. Também chamado de tese 1. Tanto faz. Quando eu falar em argumento 1, causa 1, tese 1, a mesma coisa, tá certo? O mesmo sentido. Desenvolvimento 2, vou falar do argumento 2. E na conclusão, eu vou fazer uma proposta de intervenção. Proposta de intervenção
que, na minha opinião, é capaz de melhorar, de amenizar a situação problema da redação do Enem. Tranquilo? Então, essa é a estrutura geral de uma redação do Enem. É uma estrutura, anote aí, geral, perfeita. É aquela estrutura que você deve seguir para conseguir a nota 1000. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e uma conclusão. Depois disso, você vai me perguntar, professor Lucas, como fazer uma introdução perfeita? Como fazer? Você falou de maneira geral, mas como eu posso fazer essa introdução passo a passo? Como é que eu posso fazer isso? Me explica. Vou explicar, estudante. Estou aqui para isso. Veja bem. Na introdução, você vai seguir esse passo a passo aqui. Vamos lá. Introdução, certo? Primeiro parágrafo da redação. Cheguei lá, vou escrever o meu texto. Como é que eu começo? Você pode começar das seguintes maneiras. Você vai começar com a apresentação do tema, como eu falei, mas eu vou explicar de maneira mais detalhada agora. A apresentação do tema. E essa apresentação do tema, ela vai ser dividida em duas maneiras. Anote aí, veja bem. A primeira maneira, você pode apresentar um repertório sociocultural. Repertório sociocultural. O que é um repertório sociocultural? Como eu falei lá no início, você pode citar livros, citação, alusão histórica, enfim, filme, séries, entendeu? Então, isso é repertório sociocultural. Agora, esse repertório, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter sentido, precisa ter relação com aquela temática. E a outra maneira, você pode começar da seguinte forma, fazendo a definição do tema. Então, a primeira abordagem é utilizar um repertório. A segunda é uma definição. O que é uma definição do tema? Vou explicar. Definição do tema é explicação. É um conceito daquele tema. Ah, violência é isso, isso e isso. Entende? Então, é você explicar o que é evasão escolar. Aí você explica o que é essa evasão escolar. Então, o primeiro período é a apresentação do tema. Depois, você vai fazer o seguinte. Você vai para a parte da contextualização. Contextualização dessa informação anterior com o tema. Veja bem, se você tiver utilizado um repertório, você vai dizer qual é a relação desse repertório com o tema da redação. Como assim, Lucas? Por exemplo, se você cita um livro que retrata o bullying sofrido pelos jovens na escola, e o tema, ele aborda esse assunto, você vai dizer o quê? De maneira análoga ao livro, na realidade, isso também é notório. Então, nesse caso, temos uma contextualização de quê? De semelhança. De semelhança entre o repertório e a realidade. Se fosse o contrário, se aquilo que é retratado no livro não acontecesse na prática, seria o quê? Uma contextualização
de oposição. De oposição. Então, muito cuidado, meu estudante. Muito cuidado na hora de mostrar o conectivo. O conectivo, por exemplo, analogamente, passa a ideia de quê? Semelhança. Analogamente. Semelhança, de maneira análoga, de maneira parecida, similarmente, são conectivos que passam a ideia de semelhança. E oposição. Mas, porém, contudo, certo? São inúmeros conectivos. Entretanto, anote esses, todavia, não esqueça. Cuidado no conectivo. Cuidado. Cuidado no conectivo. Depois de fazer essa apresentação do tema, essa contextualização, eu devo fazer o quê, professor Lucas? Você vai fazer o seguinte, estudante, veja bem. Você vai para a tese. A tese, já falei, seu ponto de vista sobre o problema. Na sua opinião, esse problema do tema, ele existe em razão de quais causas? Você vai dizer. Você vai dizer na sua opinião. Ah, Lucas, existe em razão da causa 1. Beleza. E também da causa 2. Entendi. Então, é isso que você tem que fazer, estudante. Na introdução, eu quero mostrar para você o passo a passo correto. Para você não vacilar. Para você conseguir uma excelente nota na redação do Enem. Então, a introdução é isso. Eu apresento o tema. Eu posso apresentar por meio de um repertório sociocultural? Posso. Eu posso apresentar por meio de uma definição do tema, um conceito daquele tema? Posso. E depois disso, eu mostro a relação desse período anterior com o posterior, com o tema na realidade. É uma relação de semelhança ou é uma relação de oposição? Atenção, fique atento ao uso do conectivo. Depois disso, no terceiro período, faça o seguinte: mostre a sua tese. Mostre quais são os argumentos que serão discutidos nos desenvolvimentos e que serão finalizados por meio de uma proposta de intervenção lá na conclusão. Entendeu? Então, anota esse passo a passo que eu tenho certeza que você vai arrasar. Vamos dando continuidade. Lucas, e o desenvolvimento? E o desenvolvimento 1, o que eu faço? Anote aí, desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Anote isso. Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Começo com um tópico frasal, repertório de embasamento. Lá na introdução, o repertório de apresentação. No desenvolvimento, é um repertório de embasamento. Vou explicar. Aprofundamento do argumento. Isso mesmo. E temos também a marca de autoria. Tópico frasal, repertório de embasamento, aprofundamento do argumento e a marca de autoria. Lucas, o que é o tópico frasal? O tópico frasal, estudante, é o primeiro período do desenvolvimento. É o momento que você vai retomar o argumento 1. Lembre-se, você falou de 2 argumentos lá na introdução, apresentou.
Agora faça a retomada do desenvolvimento 1 do argumento 1. No desenvolvimento 2, você vai falar de quê? Do argumento 2. Isso mesmo. D2, argumento 2. D1, argumento 1. Certo? Então, não esqueça disso. Desenvolvimento 1, argumento 1. Tópico frasal é essa retomada. Repertório de embasamento é eu citar, por exemplo, uma citação de um autor para sustentar meu posicionamento. É eu fazer uma alusão histórica para sustentar o meu posicionamento. Então, são inúmeras possibilidades. É eu citar, trazer um dado estatístico, segundo o IBGE, 10% da população tem acesso a tal direito. Entende? Então, isso é um repertório de embasamento. Aprofundamento argumentativo é o momento de você mostrar técnicas argumentativas. Por exemplo, causa e exemplo. Anote isso. Causa e consequência. Causa e comprovação. Isso são técnicas argumentativas. Lucas, não estou entendendo, está indo muito rápido. Calma. Isso é só a primeira aula. Eu estou passando a base para você ter a noção do que a gente vai trabalhar, tá certo? Então, tópico frasal, retomo. Repertório de embasamento, cito um repertório que dê credibilidade ao meu posicionamento. No aprofundamento argumentativo, uso técnicas argumentativas. Exemplo, consequência, comprovação. E a marca de autoria, eu mostro meu posicionamento de forma crítica. Eu mostro uma crítica de forma mais forte. Assim, é urgente, é inadmissível. Infelizmente, isso acontece. Então, eu utilizo palavras de juízo de valor para demarcar, melhor ainda, o meu posicionamento. Entendeu? Então, isso eu vou fazer também. Isso eu vou fazer também no desenvolvimento 2 também. Eu vou respeitar essa mesma sequência. Tópico frasal, repertório, certo? Então, é o mesmo passo a passo. Depois disso, o aprofundamento do argumento. E depois, a marca de autoria. Marca de autoria. Porém, para o argumento 2, a sequência vai ser a mesma. A sequência é a mesma, porém, o conteúdo vai ser diferente, entendeu? Então, introdução passo a passo. Desenvolvimento 1, passo a passo. Desenvolvimento 2, passo a passo. E na conclusão, para a gente fechar essa primeira aula, na conclusão, você vai fazer o seguinte. Na conclusão, teremos uma aula exclusiva de conclusão, com certeza. Fique atento aí. Mas você vai fazer o seguinte: uma proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção, você vai dizer, na sua opinião, quem é capaz de melhorar o problema, o agente. Você vai dizer a ação, você vai dizer o meio, você vai dizer a finalidade e você vai dizer o detalhamento. Então, não esqueça disso. A gente, quem vai fazer? Quem vai fazer? Por exemplo, a escola, o governo, são exemplos de agentes.
A ação, o que vai ser feito. O que vai ser feito, certo? Meio, recurso usado para a ação. Então, estou falando de maneira resumida porque temos uma aula exclusiva para isso. Finalidade é o objetivo da proposta. Detalhamento, informação extra de um dos 4 elementos do agente, da ação, do meio ou da finalidade. Eu vou explicar tudo isso, tá certo? É como eu falei. Essa primeira aula você passou a ter a base muito boa. Entende? Então é isso que você precisa saber. Introdução, desenvolvimentos e uma conclusão. Você precisa saber essa base, o que é uma tese, o que é um repertório sociocultural, tá certo? Por quê? Sempre, quando sai o resultado do Enem, a gente recebe essas mensagens. Lucas, 900, conhecimento através dos seus ensinamentos. Olha só, o muito obrigado e obrigada por todo o apoio. Gilda, bom dia, tirei 920. Obrigada pelo apoio e os ensinamentos. Melhorei graças a você. Então, estudante, aproveita esse conteúdo, aproveita esse curso, beleza? Confia na metodologia, baixa o material, pratica a redação e estude. Tira suas dúvidas. Eu estou aqui para te ajudar e eu tenho certeza. Se você seguir o que tem aqui, na sequência, você vai arrasar e a gente vai comemorar juntos, tá certo? Olha isso, muitas notas. Então, é isso, 900, 840, 920. Então, são muitas evoluções. E eu tenho certeza que vai chegar o seu momento. Lembrando, não esqueça de enviar a redação. Correção detalhada com envio de áudios em diferentes cores, apostila completa para você baixar, com base nos critérios avaliativos do Enem que você precisa saber. Então, aproveita que esse curso ele foi feito para você, tá certo? Então, estudante, essa foi a aula de hoje. Essa foi a aula para você arrasar, tá certo? Agora você tem a base muito boa, muito consolidada, para você continuar nas aulas posteriores. Então, se você não anotou, anota isso, baixa o material, já vai assistindo na sequência. Além disso, deixa aqui o seu comentário. Se gostou, coloca as 5 estrelas, porque eu preciso saber disso, tá certo? Eu preciso saber onde eu preciso melhorar e se você está gostando. Comente e deixa aqui a sua estrelinha, as 5 estrelas, tá certo? Valeu, estudante. Até a próxima aula.